Olá pessoal, mais recentemente eu lancei um vídeo dos livros novos, os livros que adquirimos aqui no período de ausência do canal, nestes cerca de 2 meses, em que eu não coloquei aqui vídeos. E agora vou trazer o vídeo das leituras, portanto os livros que eu li neste período, não foram assim tantos. Vou comentar também aqui as leituras correntes, como é que estão os projetos, em termos de projetos aqui, o que é que está lido, o que é que ainda falta ler, e comentar também outras coisas depois que me surjam. É um vídeo que eu gosto mais de fazer, portanto estou aqui um bocadinho mais descontraído, acaba por ser uma conversa mais agradável, e vamos então a isto. Portanto, a nível de leituras correntes, eu, na verdade, estou a fazer duas, de forma assim mais ativa. E vou começar com um livro mais pequeno. Portanto, o livro que eu estou a ler agora de forma um bocadinho mais ativa, digamos assim, é o livro do António Lobo Antunes, Conhecimento do Inferno, que é o seu terceiro livro publicado, o seu terceiro romance, e pertence então aqui a uma espécie de trilogia muito autobiográfica, que vem então na sequência destes dois primeiros livros que ele publicou, Memória de Elefante e Cus de Judas, sendo que o Cus de Judas foi um dos livros que eu li neste interregno aqui no canal. Depois passo a falar um bocadinho mais sobre ele. Portanto, isto faz parte do meu projeto Alex Faz Tarde, que consiste em ler um livro de António Lobo Antunes, de 2 em 2 meses, e depois comentar aqui um bocadinho com vocês no YouTube. Portanto, a leitura é esta, já está a ser um livro muito interessante aqui o começo, portanto ele está a fazer uma espécie de ligação aos romances que vieram anteriormente e agora a mostrar uma realidade nova que nós até então tínhamos tido um pequeno vislumbre no primeiro livro, que era a sua permanência no hospital psiquiátrico Miguel Bombarda, e aqui ele dá-nos o começo então da sua estadia nesse ambiente tão difícil do ponto de vista mental, não é? Como não poderia deixar de ser. Mas, sendo ele médico, o quanto isto o afetava. Portanto, sim, uma leitura muito, muito interessante, e percebe-se também aqui a escrita cada vez mais aprimorada. E depois, o livro que eu estou a ler, ainda continuo a ler, o Ana Karenina, já vou mais avançado, portanto vou aqui a meio para a quinta parte. Portanto, já vou para a quinta parte, já não faltam assim tantas, já aconteceu aqui uma série de coisas, portanto a Ana já saiu de casa com o Vronsky e o Levin já está prestes a casar-se com a Kitty. Portanto, já estamos aqui nesta fase dos desenvolvimentos. Estou a gostar bastante então de fazer esta releitura, estou a levá-la com muita calma. Acabo por ler este livro à medida que vou lendo aqui estes outros. Na verdade, eu fui lendo o Ana Karenina à medida que ia lendo todos estes outros livros que vos vou mostrar. Portanto, sim, foi uma leitura é uma leitura que me tem acompanhado durante estes últimos meses. Vou só mostrar aquilo que eu pretendo ler em breve, mas que ainda não comecei. Portanto, este mês, para dar seguimento ao projeto que eu também tenho, do Essa de Queiroz, chamado Essa Agora, eu terei de ler aqui o segundo livro publicado pelo Essa de Queiroz, chamado A Tragédia da Rua das Flores. Na verdade, repito, não foi o segundo livro publicado pelo Essa, foi o segundo livro escrito pelo Essa, pensa-se, porque este livro saiu muitos anos depois da morte do escritor. Aliás, a primeira edição terá saído nos anos 70 do século XX, portanto não assim há muito tempo, mas, segundo aqui a contracapa da book cover, a primeira edição terá sido finalizada em 1878, mas o Essa de Queiroz não a publicou. Portanto, cá está a capa da book cover editora, A Tragédia da Rua das Flores, que, se não estou em erro, vai lidar aqui com o tema do incesto entre mãe e filho. Portanto, será aqui um projeto que terei então de continuar, e este livro terá de ser lido este mês, porque o projeto Essa
é diferente do projeto do António. Portanto, o projeto do António é um livro de 2 em 2 meses, o projeto do Essa é um livro de 3 em 3 meses. Dá-me aqui um bocadinho mais de tempo, especialmente importante no que toca aos calhamaços. Aqui o Tragédia da Rua das Flores não é particularmente grande, são cerca de 300 páginas, é um livro normal, mas pronto, decidi esse intervalo temporal já para permitir mais tempo para a leitura dos grandes livros do Essa que depois hão de aparecer. O certo é que eu li primeiro o Mistério da Estrada de Sintra, que seria para janeiro, fevereiro, março. Este será para abril, maio, junho. Portanto, sim, já estou no último mês possível para a conclusão desta leitura, mas sim, será para ser lido sem qualquer dúvida. Vamos então agora aos livros lidos, assim dos últimos tempos, que acompanharam aqui o Ana Karenina, e começo, como não poderia deixar de ser, por um dos livros do projeto Alex Faz Tarde, o segundo livro, o segundo romance publicado por António Lobo Antunes, Os Cus de Judas. Este livro vem então, eu ia dizer que vinha na sequência do primeiro, mas isso não é verdade. Portanto, o primeiro acaba por ter, temporalmente, acaba por ser posterior a este, aos Cus de Judas, na medida em que nós temos, é certo, um narrador a contar a sua história, portanto, a outra pessoa, já não sei bem em que ambiente, mas possivelmente num ambiente mais intimista, talvez até de um quarto de hotel, de um bar, mas a verdade depois é que a narrativa, portanto, tudo o que ele vai contar a esta outra pessoa situa-se num espaço temporal anterior aos acontecimentos do Memória de Elefante. O Memória de Elefante não é um livro que jogue tanto com estas transgressões temporais, apesar de o narrador, de certa forma, mencionar um ou outro episódio que justifica alguma pequena ação, o pensamento do personagem principal, que será aqui uma versão, uma espécie de alter ego do próprio António Lobo Antunes. Aqui neste, não, portanto, nós somos transportados durante muito mais tempo para um tempo e um cenário diferentes. Neste caso, portanto, aqui a guerra do ultramar em Angola, onde o António Lobo Antunes fez parte aqui do exército enquanto oficial e enquanto médico. Portanto, foram essas as suas funções, o tratar os feridos, que não eram poucos, e assistir a várias tragédias que iam acontecendo, não só com os seus colegas, não é? Mas também com as pessoas com quem eles lidavam lá naquela terra, não é? Portanto, de certa forma, desamparados, esquecidos do mundo, um pequeno inferno que eles não pediram para a vida deles, mas que tiveram que enfrentar, apesar de tudo. Portanto, sim, é um livro que lida muito mais com a guerra, sendo que o António depois mostra muito daquilo que ele era na infância, portanto, sendo ele uma criança mais, do ponto de vista emocional, uma criança mais sensível, talvez, mais dedicada aos livros, o que talvez isso fosse entendido pelos adultos como um sinal de fraqueza. Portanto, o facto de ele ter ido para a guerra, de certa forma, deu-lhe um estatuto que ele não pediu. Mas sim, em várias passagens aqui, principalmente interações com o pai, existe muito esta infantilização do António Lobo Antunes e a desvalorização, então, dos interesses da criança. Não vou dizer o nome da pessoa, porque sabemos então que aqui alguns destes eventos serão sem dúvida mais ficcionais do que reais, apesar de tudo, muito do que está aqui assemelhar-se-á à verdade. Mas sim, um livro muito mais focado na guerra e, por comparação aqui ao Conhecimento do Inferno, que eu ainda não tive a oportunidade de ler de forma completa, este é um livro, portanto, posterior a este e ao Memória de Elefante, em alguns aspectos, mas depois também brinca com esta questão do tempo. Portanto, conseguimos ter aqui uma mescla de vários tempos, sendo que ecoa, parece que no fundo, as mesmas palavras, os mesmos refrãos. Portanto, sim, estou a gostar. Se eu tivesse que classificar, eu gostei bastante do primeiro livro.
Era um livro que eu já tinha lido, portanto foi uma releitura. Já tinha lido há alguns anos, mas foi uma releitura que eu gostei bastante de fazer. Os Secos de Judas, posso dizer que talvez gostei tanto, ou um pouco mais até do que o primeiro livro. E este está a ser um livro ainda mais interessante do que os dois primeiros e tem aqui a acrescentar a qualidade na escrita, que já está um bocadinho mais apurada, e percebe-se que não seria já só um trabalho de paixão, mas seria já um trabalho que envolvia mais dedicação da parte do escritor. E sem dúvida havia uma vontade muito grande de publicar e de escrever. E nesta fase, talvez essa já não fosse. Talvez esse já não fosse tanto o motivo principal para a publicação dos livros. Depois, li de um grande amigo do António Lobo Antunes, do José Cardoso Pires, O Anjo Ancorado. É dos livros mais pequenos do Cardoso Pires. Pode ser considerado aqui uma pequena novela, apesar de o José Cardoso Pires considerar isto um romance, se não estou em erro. É um livro interessante. Já o li há algum tempo, alguns pormenores escapam-me, mas é um livro que vai introduzir-nos a uma realidade familiar para quem for de uma zona não muito populada aqui do país, de Portugal, não é? Portanto, temos um casal de jovens namorados, apesar de haver aqui uma diferença de idades entre o homem e a mulher. Ela, uma estudante universitária ainda, ele já um pouco mais velho, mas vão num carro que marca aqui um bocadinho, marca visualmente aqui esta história, até uma terriola perto do mar, portanto, numa zona litoral do país, uma zona muito pacata, e depois é a chegada destes forasteiros vindos de uma metrópole como Lisboa, que vai alterar aqui um bocadinho a dinâmica desta pequena aldeia. E vamos ter aqui alguns acontecimentos, algumas tramas em simultâneo, mas todas elas se vão unir, portanto vão ter pontos em comum, até que no fim todos esses elos são desfeitos e a trama segue caminho quase como se nunca tivesse começado. Portanto, acaba por ser aqui uma convergência de pequenos coisas fortuitas, não é? Portanto, encontros inesperados, mas que depois, sim, não terminam propriamente num grande clímax. Não é disso que se trata. Portanto, não é uma história que vá cativar um leitor por esse aspecto. Mas é, de facto, uma obra muito bem conseguida, de tornurienta também, ao mesmo tempo. Apesar de tudo, soa mais a tristeza do que outra coisa, a forma como estas pessoas simplesmente na sua vida, não é, se deixam influenciar por forças assim externas, não é? E neste caso refiro-me aqui a estas duas pessoas e como elas se sentiam, talvez, no começo aqui da história, mais importantes do que todas as outras personagens do livro. Enfim, talvez não me tenha explicado da melhor maneira, mas é uma obra que vale a pena conhecer. Não é um livro óbvio de todo, e posso ler-vos, por exemplo, aqui alguns comentários, portanto, de escritores que leram este livro do José Cardoso Pires, tais como António Tabucchi, que diz que na breve e despojada história que é O Anjo Ancorado, ele observa essa realidade com olhos estranhos, de longe, imune a qualquer patos ou rancor. E é exatamente graças a este procedimento que o panorama se alarga, que a história ultrapassa os limites geográficos do Portugal daqueles anos e se torna universal, falando-nos do mal-estar, da dificuldade de viver, do desassossego que nos acompanha, a nós que vivemos hoje. Depois do Mário Dionísio, mas neste primeiro livro, aparentemente igual a muitos outros, há novidades que o demarcam deles e são indício de aspectos que caracterizarão quase toda a ficção de José Cardoso Pires e ainda Lídia Jorge, um anjo ancorado à espera de fuga. É esse anjo ancorado que está livre no universo dos livros, onde fica como um dos maiores do mundo como foi dado a ler. Portanto, até nestes comentários fica um pouco vago aqui a real mensagem do livro.
Mas será isto, portanto, será este encontro fortuito entre duas realidades distintas que chocam e que depois se desenlaçam e seguem caminho, quase como se nunca se tivessem encontrado. Em seguida, e sem grande razão de ser, não é? Foi um livro que me apeteceu ler, não fazia sequer parte dos 12 livros para 2024. Apeteceu-me ler um livro de ficção científica e escolhi o livro da Ursula K. Le Guin, A Mão Esquerda das Trevas. Este livro tão falado, já tínhamos esta edição aqui da Relógio d'Água há algum tempo, penso que até cheguei a mostrar em Book Hall. E este é um livro, bem, eu falei em ficção científica, mas ele lembra mais, possivelmente até fantasia, do que outra coisa. Sempre que se fala deste livro, desta escritora em particular, a primeira coisa que se menciona é o facto de ter nele uma espécie de seres humanos em que não há sexo. E quando eu digo não há sexo, digo-me à questão anatómica, portanto, mesmo fisiológica. Os seres humanos são indistinguíveis uns dos outros, sendo que não existe o conceito de homem e mulher, existe simplesmente o conceito de ser, pessoa, e a pessoa depois, ao longo da vida, vai passando pelas diversas fases do feminino, do masculino, o estar grávido, o não estar, essas coisas. Mas o nosso personagem principal não é esse, eu acho que às vezes fica um bocadinho aquém a forma como este livro é descrito. Na verdade, este é um livro que lembra alguns cenários de ficção científica, é verdade. Nós temos aqui um enviado de uma organização interplanetária que pretende associar este planeta, onde se passa aqui toda a história, não é? Pretende associar este planeta, ou pelo menos o governo de uma das nações deste planeta, a esta associação interplanetária, em que, de certa forma, estas espécies, estas nações todas de seres humanos planeiam não tanto ajudar-se, mas, de certa forma, trocar experiências. Acaba por ser esta a principal razão para esta associação. E, de certa forma, penso eu, de forma subentendida, o evitar da guerra. Portanto, de forma a evitar uma guerra das estrelas, a Ursula K. Le Guin estabeleceu aqui uma espécie de associação que pretende manter as coisas de forma controlada e pacíficas. E então esta associação envia aos diversos planetas que pretende convencer mensageiros. Então o nosso personagem principal acaba por ser um mensageiro, tipicamente humano. Nós facilmente o reconheceríamos como um de nós, um homem. E quando começamos aqui a leitura deste livro, percebemos que ele já está neste planeta há algum tempo. Portanto, não acabou de chegar, não está agora a ser familiarizado com as regras, com essas coisas todas, não. Ele já lá está há algum tempo e percebe que a pessoa em que ele mais confiou, de certa forma, o traiu. E isso vai dar aqui aso ao desenvolvimento todo que se segue. E serão esses então os nossos dois personagens principais. Portanto, este tal mensageiro e a pessoa que supostamente traiu o nosso personagem principal. O livro, no fundo, vai ser aqui uma caminhada constante, uma fuga permanente, que lembra, em alguns aspectos, a própria forma narrativa do Tolkien, portanto, no Senhor dos Anéis. Mais do que um livro de guerra, é um livro de jornada, não é? Um livro de aventura. É um livro em que existe, de facto, essa irmandade entre vários seres, várias raças. E aqui acontece algo do género, apesar de entre dois indivíduos. O final é trágico, portanto, é um final mesmo muito triste, porque depois vocês ficam a torcer por esta amizade que se cria tão forte entre estes dois seres. E, como é lógico, aqui no livro da Ursula K. Le Guin vai surgir o aspecto da sexualidade. Mas não, como eu disse, como a questão é discutida nos dias de hoje, a questão do género, isso é um ponto inexistente no livro aqui da Ursula K. Le Guin. O principal dilema para o nosso mensageiro, portanto, o ser humano com o qual nós nos identificaríamos mais facilmente, será o de ver nesta outra pessoa, que adquire características femininas pelas quais ele se sente atraído, ele acaba por se sentir aqui
alguma... sente-se um pouco comprometido com os seus sentimentos, não é? Portanto, vai crescer aqui uma possível paixão da qual ele talvez não estivesse assim tão à espera. O facto da pessoa ser homem, ser mulher, portanto, isso é um não assunto, porque na verdade eles são as duas coisas, uma coisa de cada vez ao longo da vida, mas são de facto aqui tudo. Portanto, eles exibem aqueles aspectos, os maneirismos que nós conseguimos. Tive que fazer aqui uma pausa porque o cartão da câmara estava a dizer que estava cheio. Eu pensava que já tinha apagado os fecheiros, mas não. Portanto, continuava aqui a falar deste livro, A Mão Esquerda das Trevas. E sim, portanto, foi um livro da Úrsula que eu gostei bastante. Não posso dizer que me tenha surpreendido. Estava à espera de um livro mais difícil do que aquilo que encontrei. É verdade que para quem fizer, ou a quem fizer um bocadinho de confusão, estes elementos de ficção científica que fazem parte destas obras, não é? Portanto, os escritores oferecem ao leitor pormenores tão vastos como a própria geografia do planeta, as questões climatéricas, a própria situação do planeta em relação aqui à estrela, não é? que acaba por orbitar, questões do sistema solar, orientações, essas coisas todas. Portanto, tudo isso vai influenciar as decisões políticas, que por sua vez vão influenciar as ações do tal mensageiro, que é o nosso personagem principal. É um livro mesmo muito interessante que me faz continuar a querer ler Ursula K. Le Guin. É um livro, lá está, que não é feito propriamente de grandes eventos, grandes decisões e grandes surpresas também, tirando aqui a questão do final, que não poderia ter terminado de outra forma, não é? Mas que de certa forma é um final um bocadinho agridoce. Mas gostei. Continuando, eu li finalmente mais um livro do projeto 12 para 2024. Eu tinha selecionado o primeiro livro dos diários do Miguel Torga, que na verdade compreende 4 volumes, e cá está ele, portanto, do volume 1 ao volume 4. E aqui nós vamos ter então precisamente os cadernos que o Miguel Torga publicou, ele próprio, portanto são edições de autor. Peço desculpa. São edições, ou foram edições de autor, e que agora a Dom Quixote publica em 4 livros diferentes. Portanto, em 4 livros vocês têm todos os diários do Miguel Torga. E isto acaba por ser meio diário, meio livro de poemas. Não são não, de todo as entradas de diário mais introspectivas que eu alguma vez li. Como é lógico, havia aqui uma vontade muito grande do Miguel Torga de se publicar, de ser conhecido como escritor, de se fazer notar, principalmente como poeta, não tanto como romancista ou contista. Portanto, seria aqui a sua primeira ambição, seria de ser reconhecido como poeta, daí os seus diários conterem também aqui estes poemas, e ele coloca sempre a localização e a data para essa referência da criação dos poemas. Como existe então, ou como existia então essa vontade tão grande de se autopublicar, não se pode dizer que estas entradas de diário sejam as mais transgressivas ou confessionais de sempre, não é? Portanto, seria algo que ele necessariamente escreveu e que sabia perfeitamente que seria lido por outras pessoas enquanto ele fosse vivo, não é? E o que é que eu achei então deste livro? Eu gostei. Enquanto escritor, a pessoa escrevia com muita sobriedade, com um estilo já muito característico, com um realce muito grande pela natureza, pelo bucolismo, portanto, pelo próprio interior que ele tanto admirava. Contudo, havia sempre aqui uma vertente que me angustiava um bocadinho, que era o facto, como muitos escritores, não é? O facto de ele ser uma pessoa
talvez um pouco depressiva, de ter também, segundo ele, aqui alguns problemas de saúde, desde logo aqui alguma fraqueza, possivelmente do ponto de vista imunitário, algo assim do género. Ele também não aborda muito a questão concreta desta sua fraqueza física, ou pelo menos de saúde. E de facto existe isso, portanto existe essa vontade muito grande de o reconhecerem, e esse lamento muito profundo e frequente disso não se verificar. Mais para o fim vamos vendo que ele vai ganhando aqui mais ânimo à medida que esse reconhecimento vai surgindo de várias esferas. É interessante vê-lo aqui a ler algumas obras de outros escritores, nomeadamente Thomas Mann, e tecer aqui algumas críticas. Isso é sempre bastante curioso, mas ficou um bocadinho aquém das expectativas, mas não podia ser de outra forma. Portanto, quando um determinado escritor, ou seja quem for, escreve um diário, pressupõe-se que esse diário será só para aquela pessoa, portanto é um registro muito íntimo, e não foi sempre isso que eu encontrei aqui. Ele próprio aborda essa questão numa outra passagem, portanto, sabendo que isto vai ser publicado, que inevitavelmente vai ser lido por pessoas suas conhecidas, e ele tinha muito gosto em que isso fosse de facto feito, portanto que o livro fosse lido pelas pessoas que ele conhecia, mas depois isso impedia aqui algum tom um bocadinho mais íntimo. Eu também não sei até que ponto é que é ético, não é? Portanto, a publicação póstuma de diários que o escritor nunca quis que viessem a público. Mas enfim, são coisas que acabam por acontecer. Querem diários, querem cartas. Portanto, se vocês quiserem um diário autorizado pelo seu autor, têm aqui uma opção. Ainda me faltam 3 volumes e não prometo lê-los em 2024, portanto o meu comprometimento era para com este primeiro, cumpri, mais um livro lido para o projeto 12 para 2024, e depois fico sem saber quais foram os livros que eu li até então peço desculpa, do projeto 12 para 2024. Portanto, como nós estamos aqui de forma um bocadinho mais relaxada, eu vou já confirmar, porque senão fica um bocado difícil dizer-vos. Portanto, sim, eu já li 3, ou melhor, só li 3, melhor dizendo, não é? Porque já vamos no 6º mês e eu só li 3 livros dos 12. A Streetcar Named Desire, do Tennessee Williams, Rumor Branco, do Almeida Faria, e agora o primeiro livro de diários do Miguel Torga. Ainda me faltam muitos mais. Mas sim, pretendo, sem dúvida, continuar. Os outros livros já cá moram nas estantes, portanto não há desculpas para não dar seguimento aqui à leitura dos diários do Miguel Torga. Do Miguel Torga tenho também cá em casa todos os contos que ele escreveu. Temos também A Criação do Mundo, que será o seu maior projeto aqui de prosa, pelo menos que eu tenha conhecimento. Não se pode chamar aquilo romance, acaba por ser quase uma autoficção, uma autobiografia, algo assim do género, ali entre a ficção e a não ficção. Mas sim, é um escritor do qual gosto e quero continuar a explorar. Depois, outro livro que eu li e que mencionei no último vídeo foi o Utz, que me fez então comprar aquele livro do Gustav Meyrink, o Golem, não é? Portanto, é um livro que, apesar do Chatwin ser britânico, é um livro que se vai passar na República Checa, e por isso esse tal mito do Golem, portanto, aquela figura monstruosa criada a partir do barro, quase ali a imitar o mito da criação, não é? Este aqui vai ser um livro que, de certa forma, vai ter um pouco desse conto, desse mito, não é? Característico desta terra, porque vamos ter como personagem principal, ou pelo menos o personagem mais marcante aqui de toda a narrativa, um homem chamado Utz, ou Utz, não sei como é que se diz, que tem uma fixação muito grande por figuras de porcelana. Isto tudo corre ali no século XX, na primeira metade do século XX, durante as guerras, e este homem, que detém ali uma grande coleção
de figuras de porcelana, uma figura muito irreverente, muito engraçada também, vai tentar proteger ao máximo aqui estas suas preciosidades de um regime cada vez mais controlador. E é um livro bastante engraçado, lê-se de forma muito agradável. Não é nada que eu, em vídeo, vos vá convencer a ler, apesar de existir uma edição bastante bonita da Quetzal. Do Bruce Chatwin é apenas o segundo livro que eu leio dele, sendo que o primeiro que eu li foi Os Irmãos de Black Hill, que não tem nada a ver com isto. Portanto, parece um escritor completamente diferente. Mas sim, é um livro mesmo muito interessante, com diálogos muito engraçados mesmo, aqui em determinados momentos, e que recomendo. Portanto, recomendo, salvo seja. Acaba por ser aqui um livro que tem um personagem tão irreverente, quase tão irreverente como o livro do Stefan Zweig, o Mendel dos livros, por exemplo, ou até o Gregor Samsa. Aparecem assim pessoas que jamais existiriam na vida real, porque de facto são tão diferentes, tão marcantes a esse ponto. Portanto, chegam a ser aqui marcos na literatura. E isso é bastante difícil de se fazer. E a escrita do Chatwin é maravilhosa, sem dúvida. E foi a primeira vez que eu o li no original. Os Irmãos de Black Hill eu tenho numa edição da Quetzal, já uma edição antiga, com um formato até ligeiramente diferente. E se vocês quiserem conferir, também há vídeo antigo aqui no canal, mas está disponível. E, continuando a acompanhar a leitura do Ana Karenina, quando possível, eu decidi ler pela primeira vez nas minhas edições do Harry Potter, as novas edições que eu tenho em capa dura, que fui colecionando e que tive a oportunidade de vos mostrar já aqui em casa. Portanto, penso que tenho um vídeo próprio que diz mesmo a coleção do Harry Potter. Portanto, aí vocês conseguem ver que são estas. Portanto, estas edições do Harry Potter, que vêm todas com uma slipcase, portanto uma caixinha onde vocês conseguem encaixar o livro, que tem uma cor diferente. Esta da Philosopher's Stone, penso que será uma sobrecapa, uma slipcase roxa, acho que é roxa. E o que é que eu posso dizer deste livro? Já o reli algumas vezes, não vos sei precisar quantas, já li em português, já li em inglês. Mas então esta aqui foi a primeira leitura. Não quero começar aqui já um comprometimento de ler a série de forma completa, até porque é algo que demora bastante tempo e eu ainda há não foi assim há muito tempo, já não sei precisar quando, mas não li assim há muito tempo A Ordem da Fênix, e li assim esse assim fora de qualquer ordem, porque era o único livro do Harry Potter que eu nunca tinha lido. E então decidi lê-lo, pronto. Como era o único da série toda que eu nunca tinha lido, só tinha visto o filme e sabia que havia imensas diferenças entre o livro e o filme, decidi lê-lo, mas já foi aqui... não foi assim há muito tempo, 3 anos, por aí. Mas sim, pronto, estamos sempre a tempo de ler aqui estes livros, que são maravilhosos, e depois de cada vez que eu os releio vou notando aqui algumas diferenças. Por exemplo, pelo menos em relação aos filmes e da forma como os filmes fizeram passar uma determinada imagem deturpada de certos personagens, nomeadamente do Hagrid. Nos filmes vocês veem o Hagrid a entregar o bolo de aniversário ao Harry Potter e ele dá erros, portanto, ortográficos na forma como escreve Happy Birthday. E isso é uma coisa que não acontece aqui no livro. Portanto, eles de certa forma infantilizam o Hagrid a um nível que aqui no livro simplesmente não acontece. Portanto, o Hagrid acaba por ser um bom gigante, não é? E que tem um sotaque nortenho lá da Escócia. Portanto, não é mais do que isso, enquanto que nos filmes isso talvez tenha passado uma mensagem errada do que o Hagrid seria, de certa forma, burro, ou assim, uma mensagem que, pronto, não é, assim, das mais agradáveis. Há várias outras coisas aqui, por acaso me fui apercebendo ao longo da leitura, mas que depois também não anotei, portanto não consigo partilhar assim tão facilmente. Mas sim, eu gostei bastante. Há várias alusões que ela vai fazendo. Por exemplo, aqui no primeiro livro o Sirius Black já é mencionado. Eu não me lembrava de todo o que tinha sido o Sirius Black a emprestar ao Hagrid a mota voadora em que ele leva o Harry bebê até a casa dos agora falha-me o nome, dos Dursleys.
em Private Drive. Portanto, são dados, são factos que ela vai lançando num primeiro livro que depois vão definir aqui grandes aspectos e grandes eventos da série que ela depois publicará ao longo de vários anos. Portanto, é uma leitura sempre bastante agradável de se fazer. O próximo será o Harry Potter and the Chamber of Secrets. Não prometo quando é que vou ler esse, até porque eu tenho outros livros para ler. Eu gostava de dar seguimento aos livros de Nárnia, isto porque eu li apenas o Magician's Nephew e o The Lion, the Witch and the Wardrobe, e falta-me continuar, portanto só li esses dois primeiros. Gostava também de começar o Discworld. Nós já temos 2 livros do Discworld, ainda não li o primeiro, o Emanuel já. E As Brumas de Avalon, que eu tinha achado que ia ler o ano passado, não aconteceu. Eu gostava muito de pegar naquela série, porque também li os 2 primeiros e depois não dei seguimento ao resto da série, e eram só mais 2, e são livros relativamente pequeninos, e lê-se com relativa facilidade. Pronto. Portanto, o que eu gostava de ler em breve, assim, sem atirar grandes coisas ao ar, O Conhecimento do Inferno e A Tragédia da Rua das Flores. Isto sem dúvida, e terminar aqui o Ana Karenina. Conseguindo concluir isto, depois gostava então de pegar num desses livros, antes de ir até ao Chamber of Secrets. Depois, eu tenho ali mais alguns livros que gostava de dar seguimento. Por exemplo, do T.S. Eliot. Eu li o Prufrock, mas depois não dei seguimento para o Terra Devastada, que era um livro de poesia que eu gostava muito de ter lido já. Mas pronto, com calma, um dia lá chegarei. Mais coisas assim dos últimos tempos. Posso comentar assim por alto a nossa ida aos Açores. Portanto, foi espetacular. Portanto, nós voamos pela SATA e por acaso levei um destes livros. Acho que levei o livro do Torga, mas li muito pouco. Li mesmo só na ida, na viagem de avião. Portanto, não é uma viagem assim muito longa. Não sei se chega sequer a 2 horas, acho que não. Portanto, li pouquinho. Mas sim, levei o Torga comigo. E foi uma viagem mesmo muito fixe, porque depois nós chegamos ao aeroporto. O aeroporto é relativamente pequeno, quando comparado com o aeroporto do Porto, que é o outro que eu conheço. Mesmo ao lado do aeroporto alugamos o carro e pudemos conhecer toda a ilha. Como é lógico, nós não fomos a todos os sítios que pudemos, até porque não estivemos lá assim tanto tempo, não foram assim tantos dias. Mas pudemos viajar aqui pela ilha toda de carro, que eu acho que é mesmo o melhor método, porque se vocês ficam muito circunscritos a Ponta Delgada, depois perdem realmente muitos sítios maravilhosos que vale mesmo a pena conhecer. Fiquei com pena não ter ido a nenhuma das outras ilhas, fica para outra oportunidade que eu espero que se cumpra um dia. Achei os Açores maravilhosos, portanto, de um verde límpido, de um verde rico, mesmo uma coisa dificilmente comparável ao que se vê por aqui, mesmo no dia mais bonito de primavera. Lá parece que é sempre primavera, é impressionante. E assim coisas mais recentes. Posso comentar também a ida ao espetáculo da Joana Marques, no pavilhão Rosa Mota, ou Super Boca Arena, como vocês quiserem, Palácio de Cristal, que foi muito giro, muito longo também. Não estava a contar que fosse um espetáculo tão longo, e apesar de ter sido muito giro, estávamos numas cadeiras assim um bocadinho desconfortáveis, o que se tornava um bocadinho complicado, lá está, aguentar-nos tanto tempo naquela posição. Mas foi de facto mesmo muito engraçado. E não sei se vocês conhecem a Joana Marques, mas ela é uma locutora da Rádio Renascença, que tem um programa muito conhecido, o podcast mais ouvido a nível nacional, chamado Extremamente Desagradável. É uma coisa que nós seguimos com muita regularidade, e é uma pessoa da qual nós gostamos bastante, uma pessoa descomplicada, não se leva a sério, que brinca consigo mesma, porque numa altura em que temos muitas pessoas que se levam muito a sério e que, fazendo isso, prejudicam outras pessoas que
mais inocentes, talvez, a Joana Marques vem, de certa forma, apontar o dedo. E isso leva a que muita gente fique, muitas vezes, muito magoada e muito transtornada e a insulte de alto a baixo, quando, na verdade, ela só se limita a expor. E a pessoa, dependendo aqui da forma como a pessoa consegue lidar, não é? E da maturidade da pessoa, a pessoa pode lidar bem ou não com essa exposição que não contava pela Joana Marques. Enfim, gostei bastante do espetáculo. Ela trouxe alguns convidados muito conhecidos também do público português, desde logo o Ricardo Araújo Pereira, que teve uma intervenção relativamente pequena, portanto foi a mais curtinha de todas, e o Ricardo Araújo Pereira, portanto, é uma figura que dispensa apresentações em Portugal e mesmo no Brasil, acredito que também tenha feito algum sucesso, portanto, figura central dos Gato Fedorento e autor de vários livros de crónicas. Mas também a Sara Norte, portanto filha do Vítor Norte, aquela tal atriz que esteve presa por tráfico de drogas. Muito engraçada a intervenção dela também, que agora é comentadora num programa da SIC Caras, ou da SIC Mulher, não tenho bem a ideia, mas acho que é de Passadeira Vermelha. E também participaram a Sónia Tavares, dos The Gift, muito engraçada também. Nunca tinha ouvido, por exemplo, a Sónia falar, apesar dela ter feito parte de alguns programas de talentos, eu não acompanhei, mas foi mesmo muito giro. E depois a dinâmica toda entre eles era sempre muito engraçada, a forma como depois interagiam com a própria Joana. E o primeiro interveniente, depois da Joana Marques, por acaso era uma figura pública que eu não conhecia, mas também foi engraçado, apesar de nos ter feito passar ali por alguns momentos meio cringe, por falta de melhor palavra, tendo-nos convidado, ou melhor, ao público todo, a sermos íntimos com a pessoa que estivesse ao nosso lado, portanto, perfeitos desconhecidos. Isto, de certa forma, para demonstrar que nós não devemos comer com palas. Portanto, fazer tudo o que nos pedem, dizer que sim a tudo o que nos pedem, que acaba por acontecer muitas vezes nas redes sociais, não é? As pessoas são facilmente convencidas por tudo e mais alguma coisa, tudo parece uma resposta milagrosa para tudo, e de certa forma é isso que justifica o próprio nome do espetáculo, Desconfia. Portanto, nós devemos desconfiar numa era em que se confia demasiado em todas as pessoas, experts with no expertise. E é isso que se vê. Portanto, nós em Portugal, pelo menos, estamos a passar por esta fase dos gurus, passamos pela fase dos influencers, isso já lá está, já passou, já ninguém quer saber. Nós agora estamos na fase dos gurus, em que nos vendem tudo e mais alguma coisa. Portanto, agora não se trata de vender produtos, porque quem é que quer comprar produtos? Nós queremos comprar bem-estar, nós queremos comprar respostas para a nossa vida, nós queremos comprar independência financeira, portanto, coisas inatingíveis e que estas pessoas nos podem supostamente vender. E a Joana Marques, pronto, como já disse, vem desconstruir tudo isto, a forma falaciosa como esta gente nos apresenta as coisas e os argumentos. E o caso mais flagrante foi, sem dúvida, o caso da Susana Torres, portanto, a conhecida coach de alta performance do jogador de futebol do Éder, que marcou o grande golo que nos deu o campeonato europeu. E essa história foi só... Eu já não sabia se devia rir, porque aquilo era demasiado revoltante para uma pessoa rir-se, mas pronto. A Joana Marques lá consegue dar a volta, e depois com muitos elementos de cabaré, de dança, de coisas assim. Realmente o espetáculo foi muito, muito longo. Se ela fizer mais espetáculos, e se vocês tiverem um mínimo interesse na pessoa, eu aconselho a ir. Se vocês detestam o extremamente desagradável, realmente não vale a pena ir a este espetáculo, porque será então um bocadinho mais do mesmo, com mais algumas figuras à mistura. Mas sim, gostei bastante e fiquei também muito contente de ter estacionado o carro no parque de estacionamento, e o facto de ter um smart permitiu-me sair rapidamente lá e não apanhar trânsito nenhum. Enfim, gostei aqui deste bocadinho à conversa com vocês. Por favor, deixem nos comentários o que é que vocês estão a ler, se já leram aqui alguma coisa destes livros, se também têm algum projeto do género de querer ler a obra completa de algum escritor em particular, como eu estou a fazer agora com o António Lobo Antunes e com o Essa de Queiroz, e que hei de certamente fazer depois, mais tarde, com outros escritores. Pena que escolhi logo aqui dois que têm uma obra relativamente volumosa e longa, não é?
mas hei de concluir com sucesso mais tarde ou mais cedo e hei de gravar então mais vídeos. O próximo vídeo, em princípio, será um sorteio que não estaria assim muito nos meus planos fazer, mas que depois explico o porquê e em que moldes é que ele vai decorrer, ok? Vemos então no próximo vídeo. Tchau, pessoal!